Nesta manhã, eu quero pregar sobre a paz. A casa de Deus e a minha paz e a sua paz. Você sabia que a casa de Deus, ela está diretamente relacionada à nossa paz? E a nossa paz está relacionada à casa de Deus? Nosso texto é 1 Crônicas, capítulo 22. Eu quero ler alguns versículos deste texto. Davi queria muito construir uma casa a Deus, mas ele foi impedido, justamente pelo fato que ele era um homem de sangue, um homem de guerra. E Deus deixou bem claro que guerra não condiz com a sua casa. Amém, irmãos? Guerra não condiz com a casa de Deus. Brigas, contendas, desavenças, diferenças entre irmãos não condizem com a casa de Deus. Veja então a partir do verso 8. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. A casa de Deus é um lugar de paz. A casa de Deus é um lugar de harmonia, é um lugar de união. Nós não podemos, de maneira alguma, trazer qualquer tipo de divisão e desavença para dentro da casa de Deus. O verso 9: Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Meus irmãos, eu quero falar sobre a casa de Deus e a nossa paz nesta manhã. Vamos orar? Pai querido e glorioso, nós precisamos de paz, paz interior, precisamos da presença e do poder de Deus em nossas vidas, e sabemos que essa paz pode ser roubada de nós, através de contendas, desavenças. Por isso eu peço a Deus que a Tua palavra fale conosco nesta manhã, e nos mostre a ligação, a conexão entre a nossa paz e a casa de Deus. Fale conosco, que o Senhor possa nos instruir e nos ajudar, para aceitarmos tudo que vier da parte de Deus e fazer correção necessária em nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Você sabia que o nome de Salomão literalmente significa paz, simbolizando não só a personalidade dele, que era uma personalidade de paz, mas principalmente o seu reino na nação de Israel. Ele reinou em Israel por 40 anos, o mesmo número de anos que seu pai havia reinado sobre Israel, porém com uma grande diferença. O reinado de Davi foi um reinado de guerra, de muita contenda, de muita intriga, enquanto que o reinado de Salomão ficou conhecido como um reino de paz. Ou seja, a paz de Salomão foi resultado da guerra do rei Davi. Davi e muitos outros judeus que vieram antes dele tiveram que lutar, tiveram que expulsar os inimigos que havia na terra prometida. Salomão recebeu então tudo de mãos beijadas. Assim também, a paz que nós sentimos hoje, a paz que nós possuímos hoje, para pregar a palavra de Deus, para nos encontrarmos dentro deste lugar, veio através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Veio através do sacrifício dos apóstolos e através de muitos cristãos que durante toda a história da igreja deram suas vidas para que nós pudéssemos ter paz. Paz, no entanto, não significa ausência de problemas, mas sim nosso relacionamento vertical para com Deus e horizontal para com os homens. Salomão, ele tinha paz porque ele tinha um relacionamento certo com Deus. Para com Deus ele praticava fidelidade, obediência, fé. Para com os homens ele praticava amor fraternal, respeito e honestidade. Quantos de nós podemos dizer nesta manhã que temos paz com Deus e com todos os homens? Salomão podia. Para com Deus ele tinha comunhão, ele tinha prestação de contas, ele era obediente,
para com os homens, ele devia o amor. Agora o apóstolo Paulo diz, se for possível, porque nem sempre é possível, mas se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então nesta manhã, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero paz. Quantos querem paz? Eu quero paz para a minha família, eu quero paz para com a minha esposa, eu quero paz dentro da nossa igreja, eu quero viver uma vida de paz. Em primeiro lugar, saiba que paz é um chamado da parte de Deus. Deus não nos chamou para as guerras, Deus nos chamou para a paz. Verso 9 diz, eis que o filho que te nascer será homem de paz, porque paz lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Não se engane, às vezes Deus nos chama para a luta, às vezes para a guerra, mas a boa notícia é que na grande maioria das vezes Deus nos chama para a paz. Salomão mesmo escreveu sobre tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O problema é quando nós estamos vivendo constantemente tempo de odiar e tempo de guerra. Eu quero que você saiba, depois de 22 anos de ministério, 22 anos de Templo Batista Maranata, podemos contar nos dedos das mãos, graças a Deus, as guerras e aflições pelas quais já lidamos, passamos com outras pessoas. Graças a Deus, muito mais foram os dias de paz do que tempos de guerra. Ontem, uma senhora que está frequentando a nossa igreja há pouco tempo, ela disse, pastor, no TBM há paz, no TBM não há guerra. Eu vim de uma igreja onde havia guerra. Ora, meus amados, uma igreja que pratica guerra não é uma igreja. Amém, irmãos? É um ringue. A igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar de repouso. Nós temos que entrar na igreja e sentir a presença de Deus. Nós temos que entrar na igreja e sentir o amor de Deus. Portanto, nós precisamos preservar esta paz, porque é um chamado da parte de Deus. Mais foram os tempos de paz que esta igreja tem vivido do que tempos de guerra. Mas, tudo porque o ditado popular que diz, quando um não quer, dois não brigam, é verdadeiro. É verdadeiro. Deus nos chamou para a paz. Mateus 5:9, Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus não briga, filho de Deus não causa intriga, filho de Deus não é encrenqueiro, filho de Deus não é um cão raivoso, filho de Deus é um pacificador. Deus nos chamou para a paz e não para a guerra. Davi, ele foi um homem de guerra, e o que ele ganhou com isso? Nada. No versículo 8, ele foi proibido de construir a casa de Deus. Deus disse, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Isso me faz lembrar de um evangelista no passado, chamado Dr. Lee Roberson. Ele foi o fundador da Universidade de Tennessee Temple. O Dr. Lee Roberson foi um homem de paz. Só que durante os seus dias, ele foi acusado pelos seus pares de ministério, que ele devia ser mais profeta, que ele devia ser mais fundamentalista, e pregar contra os liberais e o liberalismo dos seus dias. Mas o Dr. Lee Roberson respondia, Deus não me chamou para atacar pessoas, Deus me chamou para pregar a verdade de sua palavra. Amém, irmãos? Por isso, ele viveu quase 100 anos de vida. Por quê? Ele não foi contaminado pela bile da amargura ou da rivalidade. Ele era um homem de paz. Salomão, como juiz de Israel, às vezes
precisou condenar algumas pessoas que cometeram crimes hediondos, mas na grande maioria das vezes, Salomão perdoava, passava por cima das ofensas. Assim como ele, nós fomos chamados para a paz, não fomos chamados para atacar pessoas. Em 1998, quando nós ainda estávamos no prédio alugado, numa bela manhã de domingo, eu estava pregando sobre doutrina para a nossa igreja. E durante a minha mensagem, eu resolvi atacar, chamar por nomes algumas igrejas e pastores que, na minha opinião, estavam deturpando a palavra de Deus. Naquele instante em que eu estava citando o nome dessas pessoas, Deus tocou meu coração. Senti-me culpado, um grande peso veio sobre mim. E naquele mesmo instante, eu parei a mensagem, encarei a igreja e pedi perdão. Eu fiz uma promessa que eu tenho cumprido. Eu disse que Deus me ajudando, a partir daquele dia, nunca mais eu iria citar nome de pessoas ou de igrejas. Eu iria simplesmente pregar a palavra de Deus. Eu iria pregar a verdade da palavra de Deus, mas eu não iria mais atacar pessoas, eu não iria mais citar nomes de pessoas ou de igrejas. Eu iria pregar apenas a verdade, e a verdade é mais que o suficiente. Hebreus 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Em outras palavras, eu não tenho que lutar contra o meu semelhante, eu não tenho que atacar outras pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha não é entre os homens, a nossa batalha é espiritual. Nós estamos lutando contra Satanás e não contra o ser humano. Você sabia que nós somos o único exército que atira nos seus próprios soldados? Se alguém quiser brigar comigo, talvez eu não consiga impedir, mas eu não vou corresponder, porque eu descobri que a minha luta é contra o diabo. Deus nos chamou para a paz, irmãos, e tanto quanto possível, eu tenho que buscar por esta paz. Em segundo lugar, paz é um legado da parte dos que vieram antes de nós. No verso 14, veja, Davi disse: eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Davi havia derramado muito sangue, e deixe-me dizer-lhe, fora o sangue de Urias, marido de Betseba, todas as demais pessoas que Davi matou eram criminosos, eram culpados, mereciam morrer, mas mesmo assim, Deus não permitiu construir a sua casa, porque ele era um homem de muita violência. Davi pensou então, já que eu não posso construir a casa de Deus, eu vou pelo menos providenciar todo o material de construção, e eu vou financiar este projeto. Em outras palavras, ele pagou praticamente sozinho pela construção da casa de Deus. Por isso ele disse: eis que na minha aflição, custou caro para Davi doar praticamente todos os seus bens para que a casa de Deus fosse construída. Salomão recebeu tudo de mãos beijadas, um reino sem guerra, um reino sem dívida. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu tenho paz, e a paz que eu tenho é porque alguém sofreu por mim no dia de ontem. Sempre que eu vou a Batatais, uma cidade no interior de São Paulo, e eu vejo ali uma bela igreja batista, eu me lembro que nos anos 60, uma família de missionários americana sofreu, foi perseguida naquela cidade para dar luz, nascimento àquela igreja, e o mesmo aconteceu em outras cidades do interior de São Paulo. O versículo 13 diz: então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos
que o Senhor mandou a Moisés, Davi teve pelo menos 19 filhos, talvez mais do que isso, mas contando na Bíblia, 19 filhos. E desses, somente Salomão, somente um, estava preparado para seguir a palavra de Deus. Em outras palavras, ele queria ser um homem de paz. Isso ficou bem claro no livro de Provérbios. Absalão era rancoroso, não servia para ser rei de Israel. Aminon era pervertido, não servia para ser rei de Israel. E Adonias era mentiroso. Somente Salomão estava disposto a seguir a paz. Apesar de que a minha infância não foi assim tão difícil quanto a infância dos meus pais, eu sempre fiz questão que as minhas duas filhas não passassem pelas mesmas privações e lutas que eu passei. Eu não sei se esse tipo de proteção fez bem ou mal a elas, talvez um dia eu venha saber, mas eu só sei que como pai, eu fiz a minha parte, para que as minhas filhas não lutassem as lutas que eu lutei. Ou seja, a paz que elas têm hoje, é a paz que eu não tive ontem, mas eu quero que elas tenham agora. E assim também, nós estamos aqui na igreja, recebendo a palavra de Deus, sendo abençoados com toda essa comunhão, mas por quê? Porque vieram pessoas antes de nós que prepararam o caminho, amém, irmãos? E lutaram, e se afligiram, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados por Deus. Paz é um legado que passamos de geração a geração, mas tudo começou com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E como que Ele nos deixou esta paz? Sofrendo e morrendo na cruz do Calvário. Paz é um chamado de Deus, paz é um legado que foi deixado para nós, e que agora devemos deixar para os outros. Por isso, filhos que vieram de lares desconjuntados, pais briguentos, vão provavelmente construir lares desconjuntados, de pais briguentos, porque paz é um legado que eu e você deixamos para os que vão vir depois de nós. Talvez você não saiba disso, mas eu que conheço centenas e até milhares de igrejas, posso dizer que uma das maiores bênçãos dentro desta igreja é a paz de Deus. Essa é uma das maiores bênçãos. E como que nós mantemos esta paz? Através de uma liderança que vive em harmonia e que vive em paz. Tudo começa, tudo se levanta e tudo cai com uma liderança. E em terceiro e último lugar, é aqui que eu quero ficar nesta manhã, paz é um compromisso coletivo. Paz é uma ação coletiva. Veja o verso 17. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho. Em outras palavras, ele não vai conseguir sozinho manter um reino de paz, um reino de harmonia, um reino sem divisão e sem guerra. Ele vai precisar da ajuda dos príncipes, de outras lideranças, de outras cabeças, para poder manter este nível de paz no reino. Na era medieval, na Idade Média, muitas pessoas se isolavam a fim de achar paz. Elas acreditavam que a solidão facilitaria a comunhão com Deus, com a natureza, e finalmente achariam paz dentro de seus corações. Mas, ao invés de paz, essas pessoas encontraram a loucura, e muitas até foram levadas ao suicídio, ao desespero. Pois, irmãos, a solidão é o pior tipo de companheira que existe, é o pior tipo de companhia que existe. A Bíblia diz:
busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Para possuir paz, Salomão precisou da ajuda de outras pessoas, da participação de outras pessoas. Davi pediu que todos ajudassem o seu filho, porque Davi sabia, paz é uma ação coletiva. Um amigo meu foi diagnosticado com câncer de próstata. Saiu do consultório com poucas perspectivas de melhora. Naquela mesma semana, ele foi para a igreja. Na igreja, os pastores e os irmãos fizeram uma roda ao redor dele, colocando as mãos sobre ele, e oraram por ele. Ele chorou e chorou, a igreja chorou com ele. Quando ele saiu daquele culto de oração, ele não tinha mais medo, amém, irmãos? Ele só tinha paz. Ele não conseguiu aquela paz sozinho. Ele não conseguiu aquele conforto sozinho, se isolando. Ele conseguiu aquela força através de seus irmãos. Graças a Deus, apesar do aviso do médico, que a cura era praticamente impossível, ele foi curado. Mas a paz dele veio antes da cura, amém, irmãos? A vitória dele veio antes da cura. Davi deixou bem claro, paz é um compromisso de todos. A médica de minha esposa nos disse que depressão é a epidemia do século. Parece que muitas e muitas pessoas estão cada vez mais ficando doentes, com depressão e fazendo uso de psicotrópicos, remédios controlados, tarjeta preta. E na opinião desta médica, que é ginecologista há muitos anos, a razão principal para tantos problemas emocionais é a solidão. Pessoas se afastam, pessoas se isolam, e elas acham que isso é bom para elas, e na verdade elas estão se aprofundando, se afundando cada vez mais. Deus não criou o homem para ficar sozinho. Deus não criou o homem para se isolar, muito menos o homem e a mulher salvo. Amém, irmãos? Deus nos criou para que nos ajuntássemos. E apesar do avanço da ciência e da tecnologia, o ser humano nunca se sentiu tão sozinho quanto nos dias de hoje. Também pudera. As pessoas agora estão vivendo atrás de prazeres, elas agora estão vivendo atrás de riquezas, elas estão vivendo atrás do lazer, se esquecem do mais importante, pessoas. O ser humano é mais importante que a atividade. O ser humano é mais importante do que tudo. Deus disse, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? O ser humano é muito importante, não pode ser desprezado. Ao invés de viver para abençoar, as pessoas estão vivendo para serem abençoadas. Eu tenho uma pessoa, contato, no meu correio de e-mails, no meu correio eletrônico, e toda vez que ela me manda um e-mail, ela coloca embaixo, eu nasci para ser abençoada. E eu me deparei com aquilo, com aquele slogan, eu nasci para ser abençoado, eu nasci para ser abençoado. Uma hora eu me cansei daquilo e escrevi para ela, eu nasci para abençoar. Eu nasci para ser uma bênção, amém, irmãos? Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E as pessoas que vivem para receber, elas vão ter mais problemas com depressão. Nós nascemos para abençoar. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Enquanto ele estava no meio do povo de Deus, ele era voluntário, aguerrido, feliz, mas aí ele decidiu fugir de medo de uma mulher, viver sozinho numa caverna, isolado.
Aí ele se sentiu miserável, desejou até a morte, só ficava dormindo. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Levanta-te, vai ser uma bênção para as outras pessoas. E você nunca vai ser uma bênção isolado. Salomão seria um homem de paz, mas para isso, ele tinha que buscar 2 grandes valores na vida dele. O primeiro valor, o interesse pela casa de Deus. Veja o versículo 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse de ti. Preste atenção, irmãos. Tanto no Velho como no Novo Testamento, nos 2 lugares, a casa de Deus sempre foi um lugar para reunião, adoração e serviço a Deus. Davi e Salomão providenciaram um lugar onde agora o povo de Deus podia se reunir e oferecer louvores a Deus. A casa de Deus ainda existe? Existe. E é exatamente o lugar onde nós nos encontramos nesta manhã. E a paz de Salomão dependia da maneira como ele tratava a casa de Deus, e assim também a nossa paz depende da maneira como nós estamos tratando a casa de Deus. Infelizmente, existe hoje em dia uma tendência que despreza a importância da casa de Deus. Métodos como a igreja em células, por exemplo, que agora estão tirando as pessoas do santuário, do templo, e estão dividindo as pessoas em vários grupos pequenos, em várias casas. Eu não estou dizendo, irmãos, que a igreja, eu e você, temos que nos encontrar apenas em um lugar. Eu não estou dizendo que o prédio, as paredes, é a casa de Deus. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia está dizendo. A casa de Deus é a casa de Deus, não é a casa do João, da Maria, nem do Pedro e nem do Antônio. Amém, irmãos? A casa é de Deus. No próprio céu existe um tabernáculo, e existe muitas mansões também. Por que lá no céu nós não vamos nos reunir nas nossas próprias mansões? Não, há um tabernáculo no céu, um lugar especial, separado para adoração, serviço, comunhão. E na terra também, irmãos, há um lugar separado, exclusivo, para comunhão, serviço e adoração a Deus. Mas em João capítulo 4, Jesus não disse para a mulher samaritana que o lugar não era importante? Não. O que Jesus disse é que depois da morte e ressurreição dele, Jerusalém não seria mais o único lugar, mas em todos os lugares do mundo, homens e mulheres de Deus iriam se reunir para adorar a Deus em espírito e em verdade. A Igreja Católica está de parabéns neste quesito. Ela não abre mão da importância do santuário, enquanto muitos chamados evangélicos estão desprezando a importância da casa de Deus, se reunindo na casa de Deus uma única vez por semana, às vezes uma única vez por mês. Salomão teve paz, porque enquanto seus vizinhos faziam guerra, ele construía a casa de Deus. E ela ficou conhecida depois como uma das 7 maravilhas do mundo. Você precisa de um lugar para se reunir, para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus e para trabalhar por Deus. E este lugar se chama TBM, Templo Batista Maranata. E a nossa paz depende disso. Salomão, ele tinha esse compromisso com a casa de Deus. Em segundo lugar, ele teve paz porque ele tinha interesse pelo povo de Deus. Você tem interesse pelo povo de Deus? Verso 12 diz: o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Além de rei,
Salomão era também o pai espiritual de Israel. Ele não era nenhum sacerdote, mas ele era um líder espiritual. Haja vista que, na primeira oportunidade, ele orou por sabedoria, para que ele pudesse saber como entrar e sair diante de tão grande povo. E é interessante observarmos que a paz de Salomão diminuiu, conforme o interesse dele foi diminuindo pela casa de Deus e pelo povo de Deus. E na terceira idade, ele passou a experimentar guerras, contendas e divisões dentro do seu próprio reino. Tudo porque ele foi perdendo o interesse pela casa e pelo povo de Deus. Posso ser sincero com você nesta manhã? Há problemas no seu lar, porque você e a sua família perderam o interesse pela casa de Deus e pelo povo de Deus. Talvez tenha partido da mãe, talvez tenha partido do pai, talvez tenha partido de ambos. Mas quando uma casa perde interesse pelas coisas de Deus, aquela casa deixa de gozar a paz de Deus. Porque a paz de Deus, irmãos, ela está conectada ao nosso interesse por este lugar e por este povo. Vou dar um exemplo muito triste, mas que tem sido real nos nossos dias. Nos Estados Unidos, existem homens de Deus que trabalham integralmente como evangelistas. Ou seja, todos os domingos, todas as semanas, eles estão numa igreja diferente, numa cidade diferente, num estado diferente, às vezes até num país diferente. Isso quer dizer que raramente eles estão na igreja deles e com a família deles, adorando a Deus e servindo a Deus e tendo comunhão com os irmãos em Cristo. Porque todas as semanas eles estão em outros lugares. São evangelistas, é o trabalho deles, é o ministério deles. E eu quero que você saiba que eu pessoalmente não concordo com este ministério. Eu acho que o lugar de um homem casado é com a esposa e os filhos. Eu acho que o lugar de uma família é sempre na mesma igreja. Mas esta é a minha opinião. O que eu quero que você saiba é que agora um desses evangelistas, já na terceira idade, entrou em depressão, porque ele não é convidado mais para pregar nas igrejas, nem força ele teria para isso. E ao mesmo tempo, seus filhos já cresceram, já se casaram, já se mudaram, e ele próprio não se sente em casa, dentro da igreja da qual ele é membro. Deve ser muito triste você chegar na terceira idade, se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá, e você não tem mais filhos, porque eles se casam, eles formam as suas próprias famílias, eles vão ter a sua própria vida, e você não tem um lugar seu, próprio, uma igreja que o conhece pelo nome, que o ama, e que sente a sua falta, e que tem um carinho especial por você, um lugar de comunhão, de atenção, um lugar onde você se sinta parte. Isso acontece com as pessoas que durante o seu tempo de vida, não dão a devida importância à casa e ao povo de Deus. A nossa paz realmente depende da afinidade que temos com a igreja. Davi reconhecia a importância da casa de Deus e do povo. Sem a casa de Deus, preste atenção, não haveria os hinos que nós cantamos, não haveria a lei de Moisés e principalmente, não haveria o reino de Deus sobre a terra. Todos falam de paz, todos querem ter paz, mas não estão buscando no lugar certo. A minha paz está aqui dentro. Precisamos de paz. Deus nos chamou para a paz. Os grandes heróis nos deixaram a paz. Nós todos precisamos trabalhar pela paz. Deus sabe que eu não penso em pessoas quando digo isso, mas é verdade, as pessoas mais conturbadas, as pessoas
que mais enfrentam problemas emocionais são pessoas que dão pouca importância à casa de Deus e ao povo de Deus. Salomão, cujo reino foi marcado pela paz, ele buscou os interesses da casa de Deus. Veja, irmãos, o que Atos 9, 31 fala sobre a igreja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Espera aí, não havia paz no mundo naqueles dias? As igrejas eram perseguidas pelo Império Romano. Então essa paz não é a paz no mundo, é a paz dentro das igrejas. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Quantos de vocês têm filhos pequenos? Pastor, eu tenho filhos pequenos. Se coloque em pé, por favor. Eu estou quase terminando. Olha, você que tem filhos pequenos, pode se colocar em pé. Filhos pequenos, adolescentes também são pequenos. Eu vou lhe fazer uma promessa, porque eu tenho autoridade da palavra de Deus para lhe dizer isso. O futuro de seus filhos depende da maneira como você vai tratar este lugar. Eles estão observando como você trata este lugar. E eles estão observando como você trata as pessoas deste lugar. A sua paz entre você e a esposa vai depender muito da maneira como você trata este lugar. E da maneira como você trata este povo. Se você realmente quer paz, você tem que entender, você não vai encontrá-la lá fora. A paz existe aqui dentro, dentro da casa de Deus. Este é o melhor conselho que eu posso dar para vocês que são pais de crianças pequenas. Assim como Salomão e Davi, valorizem a casa de Deus e valorizem o santo povo de Deus. E vocês vão conhecer a verdadeira paz. Todos agora nos coloquemos em pé. Observe que cada uma dessas igrejas, elas tinham um endereço fixo e elas foram tratadas individualmente. Portanto, adore, sirva a Deus dentro de uma igreja local e conquiste a verdadeira paz.